Eu sou Diana Moraes e estou de volta para darmos continuidade aos nossos estudos da disciplina Gestão Democrática nos Sistemas e na Escola. Bem, nesta segunda aula, veremos as unidades 3, 4 e 5 do nosso caderno didático. Nela, estudaremos o financiamento da educação básica e a gestão financeira da escola. Discutiremos também sobre a gestão democrática da escola e o projeto político-pedagógico, e sobre os dirigentes das escolas públicas na gestão democrática. Vamos começar nossa aula falando sobre o financiamento da educação no Brasil. A Constituição Federal Brasileira organiza as bases para o financiamento da educação ao estabelecer no artigo 212 que a União aplicará anualmente nunca menos que 18% de sua receita. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, dando prioridade ao atendimento do ensino obrigatório. Além desses recursos, vale destacar que especialmente o ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas. O artigo 213 da Constituição Federal, mesmo assegurando que os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, possibilita que eles sejam dirigidos às escolas particulares, desde que elas sejam confessionais, comunitárias ou filantrópicas. Esses recursos podem ser aplicados em bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio. O poder público é obrigado a investir prioritariamente na expansão de suas redes, nas localidades onde há pouca oferta de vagas. Eles se destinam também para atividades universitárias de pesquisa e extensão. Bem, o financiamento da educação provém de recursos públicos, de empresas privadas e dos cidadãos. Valores expressivos da arrecadação tributária nacional são vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação nos 3 níveis do governo, nos níveis federal, estadual e municipal. Alguns desses recursos não são administrados pelas escolas, mas podem ser acompanhados por elas. Eu sugiro que você faça uma releitura mais sistemática sobre esse assunto nas páginas 61 e 62 do seu caderno didático. Na releitura dessas páginas, você poderá acompanhar com mais detalhes a destinação de cada um deles. Vale a pena conferir. Devido ao nosso curto tempo nesta aula, citaremos apenas alguns programas que viabilizam estes recursos para as escolas. Dentre muitos, destacamos o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, e o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o Fundo de Participação dos Municípios e o Salário Educação. E para que não houvesse dúvidas sobre que tipo de despesas que podem ou não ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, os artigos 70 e 71 da LDB mencionam alguns deles. Vamos ver. Podem ser considerados como despesas de manutenção do desenvolvimento do ensino, a remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, a aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, a concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, a aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Agora, prestem muita atenção. Não podem ser consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Pesquisas, quando não vinculadas às instituições de ensino e quando efetivadas fora do sistema de ensino, não visando o aprimoramento de sua qualidade ou sua expansão. Programas suplementares de alimentação,
assistência médica ou odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. O corpo docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividades alheias à manutenção ao desenvolvimento do ensino. Caríssimos cursistas, recomendo que compartilhem essas informações com seus colegas de trabalho. Penso que seria interessante sugerir ao gestor da sua escola que fixasse um local visível, uma lista de recursos que a escola recebe, com as indicações de como a escola pode ou não direcioná-los. Seria uma maneira interessante dos funcionários acompanharem o planejamento e os gastos destes recursos. Fica aí mais essa dica. Quanto à utilização destes recursos, os mesmos serão destinados da seguinte forma: no mínimo, 60% para remuneração dos profissionais do magistério da educação básica e o restante para outras despesas de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de adultos, educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional, à educação especial e à educação de indígenas e quilombolas. Devido a essa diversidade de verbas, foi necessário implementar a gestão financeira da escola. Mas por que a escola precisa se organizar para administrar os recursos financeiros? Atualmente, as escolas públicas recebem recursos financeiros repassados pelas respectivas secretarias de educação estaduais e municipais. Além disso, existem programas de apoio às secretarias estaduais e municipais com repasse de recursos da União. São várias as possibilidades de aplicação destes recursos e, de maneira geral, eles fazem parte de programas que possuem destinação específica, isto é, são recursos destinados a uma ação determinada, como, por exemplo, a alimentação escolar, o transporte escolar, o livro didático, a biblioteca escolar, a saúde escolar e manutenção da escola e muitos mais. Vamos conhecer alguns deles? Podemos citar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que encaminha recursos para estados e municípios visando garantir a alimentação dos alunos. Os estados e municípios complementam os recursos recebidos com verbas próprias para atendimento à educação infantil e ao ensino fundamental, incluindo escolas de educação indígena e filantrópicas. Existem 2 programas de apoio ao transporte escolar: o Programa Nacional de Transporte Escolar e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar. O primeiro contribui financeiramente com os municípios e organizações não governamentais para a aquisição de veículos para o transporte de alunos da rede pública do ensino fundamental residentes na área rural e para escolas de ensino fundamental que atendam alunos com necessidades educacionais especiais. Já o segundo programa tem como objetivo custear despesas com a manutenção de veículos escolares pertencentes às esferas municipais e estaduais para a contratação de serviços terceirizados de transporte para os alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar. Também existem 2 grandes programas voltados para a aquisição de material pedagógico: o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio. Ambos visam a oferta gratuita de livros didáticos e dicionários. Temos ainda o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que consiste na aquisição e distribuição de livros de literatura brasileira e estrangeira. Faz parte desta lista o Programa Nacional de Saúde do Escolar, que
que concede aos municípios apoio financeiro em caráter suplementar para a realização de consultas oftalmológicas, aquisição e distribuição de óculos para os alunos com problemas visuais, matriculados na primeira série do ensino fundamental público das redes municipais e estaduais. Os programas mais conhecidos na comunidade escolar talvez sejam o Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que consiste no repasse anual de recursos às contas bancárias das unidades escolares públicas da educação básica estaduais, municipais e do Distrito Federal, e as do ensino especial, mantidas por organizações não governamentais. E ainda o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PDE, que é um recurso encaminhado diretamente da União para as escolas com mais de 100 alunos. Entre todos os recursos da educação, o mais notório deles é o Fundeb. Historicamente, de 1998 até o ano de 2006, teve vigência no Brasil um fundo para financiar o ensino fundamental, denominado Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. Em sua substituição, foi aprovado o Fundeb, com 14 anos de vigência, a partir de janeiro de 2007. Ou seja, ele tem previsão para vigorar até o ano de 2020. Bem, a primeira diferença entre o Fundef e o Fundeb é que o primeiro era destinado apenas para o ensino fundamental e o segundo abrange o financiamento de toda a educação básica, isto é, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. As fontes de recursos que compõem o fundo têm origem na contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios, e na complementação da União. Peço a vocês que assistam uma entrevista que fizemos com uma gestora de escola fundamental e uma coordenadora do projeto Tempo Integral aqui do nosso município. Nessa entrevista, discutimos vários temas, como gestão da escola pública, quem são os parceiros do gestor, quais são as verbas que as escolas recebem, quais são as atribuições administrativas do gestor e quais os principais desafios da educação. Essa nova entrevista está em um link na nossa sala virtual. Não deixem de assistir, porque ela complementa e amplia os nossos estudos. Para ajudar a direcionar os caminhos da escola, uma peça fundamental é o Conselho Escolar. Ele pode ser o local mais adequado para deliberar sobre os recursos financeiros da escola. Faz parte de uma gestão democrática a participação de toda a comunidade em decisões importantes. Como a escola tem várias necessidades, é fundamental que todas sejam conhecidas e debatidas para que sejam eleitas prioridades. Primeiro, é necessário fazer um diagnóstico da realidade escolar, suas necessidades e suas potencialidades. A partir de então, pode-se estabelecer as prioridades de ação. Com isso feito, será possível identificar a melhor utilização dos recursos disponíveis. A parceria do gestor e do conselho escolar é fundamental para garantir o sucesso de todo este processo. Toda escola, para ser bem direcionada, precisa também de um bom projeto político pedagógico. Vamos ver. Como vocês já viram em outra disciplina do nosso curso, o PPP viabiliza e concretiza ações educacionais. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político pedagógico. E para não delongarmos muito nossa aula,
sugiro a todos vocês que façam uma leitura detalhada das páginas 70 a 77 do nosso caderno didático. Nestas páginas, tratamos especificamente da elaboração, implantação e manutenção do PPP. Vale a pena fazer essa revisão. Assim, quando for preciso, vocês estarão embasados para ajudar a desenvolver o PPP da sua escola. Caríssimos cursistas, mesmo diante desta autonomia aparente de decisões coletivas e participativas, devemos nos perguntar: quem decide e quem comanda os sistemas de ensino nas escolas públicas? Como foi dito na nossa primeira aula, ainda vivemos em um sistema governamental que manipula a sociedade. Então, é importante nos perguntarmos: até que ponto temos autonomia para gerenciar a educação? A democratização da escola é uma realidade ou ainda está submetida aos interesses políticos governamentais? Precisamos quebrar os grilhões da manipulação. A gestão democrática nas escolas e nos sistemas de ensino deve ser um processo de construção da cidadania emancipada, onde nós e nossos filhos nos libertamos da alienação social. Sabemos que não existe uma fórmula mágica para o desenvolvimento pleno e democrático de uma sociedade, mas podemos começar a democratizar a escola conhecendo os nossos diretores e definindo a forma de escolha do diretor. E é isso que vamos ver agora. A escolha do diretor poderá ser feita das seguintes maneiras: através da eleição direta, por nomeação, por concurso, por sistema de carreira ou através do esquema misto. A revista Nova Escola, da editora Abril, publicou uma pesquisa sobre gestão escolar para identificar os processos de escolha de diretores, onde prevaleciam a eleição em 15 estados. A indicação prevaleceu em 10 e o concurso em 1. São registradas também, em muitos destes estados, algumas práticas complementares para disputar o cargo de diretor escolar, como realização de provas em 7 estados, certificação em 4 e entrevistas em 3. Podemos considerar a evolução da educação brasileira sobre o ângulo administrativo, identificando nela 5 fases. Vamos ver. A primeira refere-se ao sistema jesuítico de 1550 a 1758, onde cada colégio tinha um reitor, que impunha a obediência a todos. Este era nomeado pelo provincial, de acordo com o geral da ordem que morava em Roma. A segunda fase é caracterizada pelas aulas régias e foram nossa primeira experiência de descentralização. Embora se chamassem régias, por dependerem de autorização do rei, eram fundadas, administradas e financiadas pela Câmara de cada município. O presidente da Câmara, que obedecia ao capitão-geral, escolhia o professor. Não havia colégios, cada aula era dada no espaço público, uma sacristia de igreja ou numa sala da própria casa do professor. Em outras palavras, não havia dirigente ou diretor da instituição. Na Primeira República, já com o Brasil independente, ocorre um fato político muito importante para o nosso tema de gestão democrática. O poder de oferecer, administrar e manter as escolas passa da União e das câmaras municipais para as províncias, que se transformariam em estados. E com a proclamação da República em 1889, ficaram encarregados pela Constituição de construir seus próprios sistemas de ensino, passando a contar com a receita de impostos próprios para este fim. O quarto período é o período da centralização orgânica, de 1931 a 1988. Caracteriza-se principalmente
por uma forte ampliação de oportunidades educacionais trazidas pela urbanização da sociedade e pelo crescimento da oferta de escolaridade pública. A quinta fase desta evolução da administração da educação é a que estamos vivendo atualmente. O inciso 6 do artigo 206 da Constituição Federal de 1988 coloca como princípio nacional a gestão democrática do ensino público. E como se elege democraticamente um diretor de escola? Para realizar uma eleição direta, atualmente há leis que tratam da gestão democrática em geral. E aí surgem eleições para os conselhos escolares e para funções ou cargos de direção. Outras só para diretor, outras ainda para diretor e vice, ou para equipe diretiva. Bem, para diretor, em geral, podem ser candidatos os profissionais do magistério, professores e pedagogos. Todos devem ser efetivos na rede e com lotação mínima de 2 a 4 anos na escola. Há alguns estados e municípios onde outros funcionários podem ser candidatos, desde que tenham curso superior. Para vice-diretor e outras chefias administrativas, é mais comum a possibilidade de candidatura de funcionários com afinidade com a função. Em alguns estados e municípios, exige-se certificado de aprovação em avaliação ou curso de gestor. Os eleitores devem ser em maior número possível, abrangendo os profissionais da educação, pais e mães de alunos, estudantes a partir de certa idade ou matriculados no 6º ano do ensino fundamental. E quais são as características específicas do processo eleitoral? Quase todas as leis prevêem comissões eleitorais para presidir as eleições, ou dão esse direito ao conselho escolar. Instituem um ou mais dias para a votação, com urnas separadas ou não por turnos. Fixam prazos para inscrições, recursos e regras para a apuração. Algumas determinam a presença dos candidatos em debates ou a apresentação de planos de gestão. Outras submetem os candidatos a entrevistas ou cursos antes da nomeação e posse. Em geral, as eleições se fazem entre outubro e dezembro e as posses ocorrem no início do ano letivo. Você pode saber muito mais sobre as eleições diretas para o cargo de diretor escolar a partir da página 94 do nosso caderno didático. Queridos cursistas, nossa aula está chegando ao fim. Quero me despedir agradecendo pela presença de cada um de vocês. Desejo que guardem uma recordação e um incentivo por toda a dedicação e empenho. Ao final da aula, vocês ouvirão uma música. Ela nos lembra que nunca devemos desistir dos nossos sonhos. Mesmo diante do cansaço e das dificuldades, devemos insistir, devemos persistir, pois a vitória espera por cada um de nós. E não se esqueçam de assistir à entrevista sobre gestão escolar, como eu disse. Ela está na sala virtual e ajudará a esclarecer dúvidas sobre este tema. Revelará como é a prática diária de um gestor do ensino público. A visualização desta entrevista pode ser feita em sua casa ou aqui mesmo, durante esse nosso momento presencial. A todos vocês, deixo um forte abraço. Desejo bons estudos e lembre-se, nossos encontros continuam lá no AVA. Por isso, até breve. Tchau!